Mas um diabético, ele tem que usar uma fonte primária de energia. Se ele estiver controlando o carboidrato, qual que é a segunda opção? Proteína ou gordura? Repete sua pergunta, por favor. Assim, algum problema em usar proteína como fonte de energia? Não, o Musão explicou. Na verdade, aquela neoglicogênese vai piorar a glicemia dele. É muito mais interessante ele usar gordura. Na verdade, é restrição total. Sim. Mas dentro da restrição, ele pode ter ali 2,5 a 3 gramas de proteína por quilograma de Mas um peso. diabético, ele tem que usar uma fonte primária de energia. Se ele estiver controlando o carboidrato, qual que é a segunda opção? Proteína ou gordura? Normalmente, para ele, é muito mais fácil metabolizar a gordura. Exatamente. Mas... do que fazer gliconeogênese. Mas no contexto dos três, eu tenho que respeitar a quantidade de carbo que ele tem que comer perante a insulina Sempre que ele primário toma. carbo. Né? E o nutricionista, ele também... Ai, desculpa, eu te cortei, Felipe, termina. Terminando, a proteína em excesso, a gente já discutiu isso. A neoglicogênese é grande e aí você não está aproveitando. Mas o problema é que esse tipo de paciente com excesso proteico pode ter problema renal e hepático. Sim, nunca carrega água o suficiente. Entendeu? O que acontece, né? Muitos nutricionistas, eles usam a proteína como uma forma de adjuvante à terapia do diabetes. Aí você vai entender por que um bom nutrólogo tem um nutricionista, um bom endocrinologista tem um nutricionista. Por quê? Porque parte da dieta e não da droga. Se a gente fica tentando compensar na droga, Renato, a gente vai dar droga para essa pessoa indefinidamente, não vai ter jeito, porque aí a gente vai ensinar, que é uma coisa que a gente tem que ensinar, a pessoa a compensar a glicemia dela. Então, um UI de insulina faz baixar, em média, 50 unidades de glicemia no seu sangue. Então, o cara vai lá, picou o dedo, putz, deu 250. Legal, ele usa um UI de uma insulina rápida, pum, vai chegar em 200. O diabetes hipercorrigido, ou seja, você botar o cara com uma glicemia de 70 é uma coisa muito perigosa, porque o risco dele fazer uma hipoglicemia é gigantesco. Tá? Lembra que ele não é que nem a pessoa normal. A pessoa normal ela tem mecanismos que prontamente fazem hiperglicemia. O diabético não é assim. O diabético funciona diferente. Então você tem que lidar com uma situação onde a alimentação dele, o ideal é que ele faça aquilo que o Felipe falou, contagem de carboidrato. Então o Felipe, ele não só cuida do paciente, ele dá uma aula para o paciente de nutrição, onde ele senta com esse paciente e ele fala assim, tá bom, ó, a sua refeição Aliás, primeira coisa que ele faz, ele pega a prescrição de droga do médico. Por quê? Quando a gente vai insulinizar um paciente, a gente tem que fazer o fator de sensibilidade desse paciente para programar quanto de insulina ele vai tomar. Em média, um paciente vai usar entre meio e 1 unidade de insulina para cada quilo de peso corporal. Dessa quantidade, ele vai usar mais ou menos 50%, ou o ideal, 50% insulina de longa duração, 50% insulina de curta duração. Então, se esse cara pesa 100 quilos, por exemplo, ele vai usar, em média, ele pode chegar a usar 100 unidades de insulina por dia, usando 50 de insulina de longa duração. Eu gosto de usar uma que chama Tresiba, que eu acho mais segura. Não é a Lantus. Né? A Lantus também é de longa duração. Sim. O problema da Lantus, Julião, é que a Lantus ela é uma insulina de longa que tem uma duração menor do que a Tresiba e ela estimula IGF-1. Qual é o problema? Porque a priori você fala, pô, IGF-1 é legal. O IGF-1 ele tem uma coisa que não é legal. Ele é lipogênico. Ele não é igual ao GH. GH é lipolítico, o IGF-1 é lipogênico. Então, quando você usa Lantus, o paciente ele tende a ficar mais inchado e tem facilidade de engordar. Então, tem muito paciente, principalmente mulher, que você só troca de Lantus para Tresiba, né, que ela já melhora, ela já dá uma desinchada. O meu mecanismo primeiro de uso de insulina, no início de meados de 2000 que eu aprendi, com o saudoso Wilson, ele usava uma combinação que na época nem se trabalhava com ultra rápida, era regular mais Lantus, numa proporção de 1/3 dessa regular para 2/3 dessa Lantus. E você tomava ela sempre pela manhã para ter uma ação longa e duradoura durante o dia todo. Então vamos explicar da onde que provavelmente saiu isso. Porque quando você tem um paciente que tem diabetes, né, antigamente o que se fazia? Pegava a insulina, dividia, dava 2/3 de manhã e 1/3 à noite. Tá? E principalmente a gente fazia com uma insulina chamada insulina NPH.
que tem um tempo de duração um pouquinho menor. E isso fazia com que a pessoa ela tivesse flutuações glicêmicas muito grandes. Então, o que trouxe a experiência, o que trouxe a tecnologia para a gente? Insulinas que começaram a durar 18, 24, 36 horas, Julião. Não precisava ficar renovando dose tão rápido. Exato. Então, você tirava esse paciente desse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E algumas insulinas recombinantes que tinham uma capacidade muito legal, que era de proteger contra a hipoglicemia. Então, as insulinas mais novas, uma insulina especificamente, ela tem esse risco menor de causar hipoglicemia, tá? Mas vamos lá. O Felipe, ele vai pegar a prescrição médica, ele vai olhar, esse paciente vai usar 100 unidades de insulina. Vou usar 100 porque é um número grande pra caralho, mas é um número redondo, tá? Então, ele vai usar 50 unidades de insulina de longa duração pela manhã e ele vai dividir as outras 50 unidades de insulina rápida durante o dia. O que é o melhor? Já vamos começar a pensar daí. O Felipe ele tem 50 unidades de insulina para usar durante o dia. Pensa que 50 unidades de insulina é o suficiente para baixar a glicemia do sujeito em 2.500. O que você acha melhor fazer? Fazer uma puta refeição monstrenga ou então fazer 3 refeições monstrenga ou fazer 6... às vezes 7 refeições. Então, você carregaria 1,5 kg de carbo. Exatamente. Com essa dose. 1,5 kg. E para uma variação que, se você parar para pensar, né, é uma variação mínima de glicose no sangue. Vamos fazer uma conta rápida, que é uma coisa que a gente não costuma fazer, tá? Vamos lá. O que é a glicemia? É quantos miligramas de glicose você tem por decilitro de sangue, tá? Então, você tem lá uma glicemia de 100, tá? 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue, tá? Ou seja, você tem 1.000 miligramas de glicose por litro de sangue. Tudo bem até aí? Quanto que tem um cara do nosso tamanho? Uma volemia de uns 5 litros? Então tá bom. Sim. Então significa que na nossa volemia a gente tem 5.000 miligramas... 5 gramas de glicose. Exatamente. Cara, pensa que o que faz a nossa vida ser sustentada são 5 gramas de glicose só. Não é nada. É menos que nada, é um negócio mínimo. Então o ajuste, ele é muito delicado. E aí o que o Felipe faz? Ele fala, porra, tenho 50 unidades de insulina para usar. O que eu vou fazer? Vou concentrar ou vou fracionar? Vou fracionar. E aí, quando ele fraciona, ele espalha essas doses de insulina ao longo do dia, de acordo com as refeições, e ele senta para o paciente e fala, olha, você tem que contar seus carboidratos. Por quê? Porque se você comer, por exemplo, 40 gramas de carboidrato, o macronutriente, não a comida, 40 gramas de macronutriente. 200 de batata. Exatamente. E ele já deu a dica, ele falou, eu dou uma unidade para cada 20, eu calculo 20 gramas de carboidrato para cada unidade de insulina. Então ele sabe que ele está dando aqueles 40 gramas de carboidrato, que ele tem que dar 2 unidades da insulina ali. Então, olha quanta insulina que tem e dependendo do que é a sensibilidade da pessoa, tá? Então a coisa começa com o nutricionista fazendo esse ajuste. Agora, o que é legal da proteína para quem tem diabetes? O legal da proteína é que hoje a gente tem uma série de estudos mostrando efeitos fisiológicos, whey protein, creatina, no paciente com diabetes. Teve um estudo muito legal que comparou a ação do whey protein com inibidores de DTP4. O que é um DTP4? É uma enzima chamada dipeptilpeptidase. O que ela faz? Ela quebra a insulina. Então, teoricamente, se você cria um inibidor dessa enzima, você faz o que de benefício para o diabético? Você tem uma insulina que dura mais tempo. Logo, ele precisa tomar menos insulina. Bom.